Bem-vindo, bem-vindas, pessoal. Bom estarmos juntos hoje. Transmissão do nosso você que está conosco e casa ou em qualquer lugar. Deus abençoe a sua vida e seja um momento de edificação para você e para todas as pessoas que estão nessa transmissão. Vamos orar nesse instante, querido. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ó Deus, nós queremos te prestar culto nesta hora. Queremos, ó Deus, estar na tua presença, porque nós sabemos que todo cuidado, toda esperança, que toda a paz que repousa sobre o nosso coração só pode vir do Senhor. Portanto, ó Pai, fala conosco através das músicas, fala conosco, ó Deus, através dos cânticos, da leitura e exposição da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, edifica, conforta, aconselha o nosso coração. Amém. Abençoa, Deus, aqueles que estão sofrendo especialmente com essa pandemia, ó Deus. Nós olhamos para o futuro com esperança, que muito em breve, ó Deus, daqui a alguns tempos, as coisas vão começar a normalizar novamente, ó Deus. Enquanto isso, guarda os teus servos, especialmente médicos e enfermeiros e outros que estão na linha de frente. Abençoa o nosso país e as demais nações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tu és a fonte de vida, sabedoria e guarida, e justo e santo, que cessa o pranto, renova a esperança trazendo amanhã, amor que constrange toda a mente sã, revelando a graça impagável por nós, revelando ao mundo que não estamos sós. Vem transformar nossos corações, purificar nossas intenções, que o nosso viver seja pra ti, obedecer, te servir, os teus conselhos ouvir, pra bem viver, prosseguir no caminho certo pra trilhar, ao lado de quem se deu por nos amar. Vem transformar nossos corações, purificar nossas intenções, que o nosso viver seja pra ti, obedecer, te servir, os teus conselhos ouvir, pra bem viver, prosseguir no caminho certo pra trilhar, ao lado de quem se deu por nos amar.
começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento em que podemos te louvar através de canções e através da tua palavra sendo exposta, Senhor, sendo lançada como uma semente. Que o nosso coração, que o coração de cada irmão e irmã aqui presentes no encontro presencial, mas também os irmãos conectados em suas casas, possam, Senhor, ser edificados, que eles sejam edificados. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Perchandetie, Irda Patingazote Jesus Cristo. Calma que não vai ser em línguas estranhas, não. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor. Eu sou missionário na Albânia e estou visitando aqui meu pai, a família, e eu tive aqui o privilégio de ser convidado para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Então, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção podermos estar juntos neste encontro. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. É um texto que eu acredito que muitos conheçam, muito conhecido. E nós vamos ler para a nossa edificação e meditação neste tempo. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, deixou o diabo
e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Seja a Tua palavra pregada hoje aqui e que Teu Espírito Santo atue nos nossos corações, ó Deus. Somos pecadores e necessitamos da Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Começamos o ano 2021 com esperança. Queremos algo melhor. Queremos uma vacina. Queremos algo que vai ser diferente. 2020 foi um ano muito difícil. Foi um ano complicado. Mas nós também temos muitas incertezas. Muita gente questiona, será que nós teremos um ano pior do que o ano 2020? Ou então, as coisas vão melhorar? São perguntas que estão no nosso coração. E nesse começo de ano, a gente faz essa pergunta. Nós temos um ano inteiro pela frente. E aí, como que vai ser? Nós precisamos, acima de tudo, de uma compreensão bíblica de quem é Deus, de quem nós somos e o que Deus faz em nós. Todos temos uma vocação. Todos temos um chamado. Toda vocação, todo chamado é testado por Deus. Jesus recebeu a confirmação do seu chamado e da sua vocação. Se você voltar um pouquinho no capítulo anterior, nós temos o batismo de Jesus. E vocês lembram muito bem como foi o batismo de Jesus. Após ter batizado, desceu a voz do céu, esse é meu filho amado, a quem me compraz, e desceu o Espírito Santo como num formato de pomba. Ele recebe ali o selo da aprovação de que ele estava pronto. O tempo de Jesus tinha chegado para exercer o seu ministério que ele tinha vindo para a terra fazer. E para onde que ele vai, então, agora que ele está pronto, que ele recebeu o selo da aprovação? Ele não vai para Jerusalém, que era o centro. Ele não vai para os holofotes. Ele não vai para o destaque. Ele não colocou em todas as redes sociais. Ele não postou vídeo no YouTube. Não. Ele foi para o deserto. E o texto diz que o próprio Espírito Santo, versículo 1, o levou para o deserto. E deserto tem tantos significados na palavra de Deus. Deserto é lugar de desolação, é um lugar de solidão, é sequidão. Deserto é lugar de provação. O povo, antes de sair do Egito, ou depois de sair do Egito, conduzido por Moisés, antes de entrar na terra prometida, passou pelo deserto da provação. Falhou. O povo falhou. Agora Jesus, aqui no capítulo 4 de Mateus, da mesma forma, ele passa pelo deserto como o povo passou. Tem uma conexão muito, muito importante entre o povo 40 anos no deserto e Moisés, com Moisés e Jesus passando 40 dias. O povo ficou 40 anos no deserto e foi uma ação miraculosa de Deus. Em Êxodo 34 vai dizer que Moisés jejuou por 40 dias. Foi uma ação miraculosa de Deus. Aqui Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto. E também foi uma ação miraculosa de Deus. E eu acredito, e eu quero destacar aqui alguns princípios para a nossa caminhada cristã em 2021 nas tentações de Jesus. Primeira tentação, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Depois de passar 40 dias sem se alimentar, Jesus teve fome. E essa foi a primeira oportunidade do diabo de tentar Jesus. Se és o Filho de Deus,
O que ele quer dizer? Ele não está dizendo aqui, ele não está negando a divindade de Jesus, ele não está negando quem Jesus é. O diabo sabe quem ele é. O que ele está querendo dizer é o seguinte: já que você é o Filho de Deus, ele está afirmando isso. Já que você é filho de Deus, por que você está passando fome? Por que você está passando por essa aflição? Por que viver nessa situação? Vou fazer um parênteses aqui. Parece que essa é a mensagem de muitos pregadores que a gente vê aí pela internet da vida, aí nas televisões. É ou não é? Vamos fechar o parênteses. O que estava em jogo aqui? Era o poder de Jesus? Era a filiação de Jesus com o Pai? Era a messianidade de Jesus? Não. Era a confiança dele no Pai. Lembra a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus confiava no Pai e esperava nele. A tentação é deixar de confiar em Deus e começar a lutar com as próprias forças. Confiar é um ideal maravilhoso, até o momento que precisamos confiar. É confiar sua vida a Jesus e deixar Ele te dirigir. O texto de Mateus 16, 24, muito famoso, eu peguei aqui a mensagem. Achei muito legal a versão, a mensagem diz assim: então Jesus orientou os discípulos, Mateus 16, 24. Quem quiser seguir-me, tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento, abracem-no, sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Diante então da possibilidade de deixar de confiar no Pai, a resposta de Jesus foi não. Aí então nós chegamos na segunda tentação, versículo 5. O diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão com suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo então leva Jesus para o templo, no lugar mais alto do templo. O templo era o centro nervoso da vida de Israel. Era o lugar mais importante de todo Israel, todo o povo de Israel, independente de onde ele morava, no mundo. Ali era o lugar mais importante da vida dele. Imagina agora aquele lugar todo cheio, todos ali para adorar a Deus, para fazer os sacrifícios, e de repente, do lugar mais alto, Jesus pula lá de cima, mas de maneira graciosa, chega como o vitorioso no meio do templo. Imagina a cena, as pessoas gritando, aplaudindo. O Messias chegou. Parece filme, né? Filme de Hollywood isso aí. Filme dos Vingadores, alguma coisa assim. O que estava em jogo aqui era se Jesus esperaria o tempo em que Deus o tornaria público. Jesus é tentado para não esperar o tempo de Deus. Não esperar a hora certa, o momento certo, a maneira certa. O diabo tá lá dizendo assim: faz seu show, vai lá, faz seu espetáculo, mostra para esse povo quem você é. Não precisa de sofrimento, não precisa de cruz. O diabo está oferecendo a Jesus conseguir o que ele pretendia da maneira mais rápida. A tentação aqui, meus irmãos, é tomar atalhos, é fazer concessões, é se vender. Provérbios 16, 25, me lembrei desse provérbio. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Mais uma vez, Jesus mostrou que confiava em Deus. Mais uma vez, diante da tentação de tomar atalhos, a resposta de Jesus foi não. E aí nós chegamos na terceira
tentação, a partir do versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A tentação aqui chega no seu ápice. E eu me lembrei do Salmo 2, que é um dos mais messiânicos salmos contidos na Bíblia. Você tem o que é um salmo messiânico? É um salmo que aponta para o Messias. É um salmo que fala sobre o Messias, sobre Jesus. E nós temos muitos salmos que falam sobre Jesus. Muitos salmos. Inclusive, vários são citados no Novo Testamento, incluindo o Salmo 2. E o Salmo 2 é um salmo muito messiânico. Muito messiânico. Desde o início dos Salmos, nós vemos a presença do Messias, de Jesus, ali. E no versículo 7 a 9, ele fala assim, do Salmo 2. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçá-lo-ás como um vaso de oleiro. E agora, o diabo leva Jesus para o monte, mostra todos os reinos do mundo. Jesus poderia ter exatamente aquilo que ele veio obter. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus e lá estava. Olha o diabo dizendo: você quer os reinos? Está te prometido as nações por herança, as extremidades por sua possessão, é seu? Então está aí. Tudo que você desejava está aí nas tuas mãos, eu estou te dando. Mas vinha com preço. Jesus deveria adorar apenas a Satanás. E Jesus sabia que ele deveria amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, com todas as suas forças. E amar a Deus adequadamente significa adorar apenas a Ele. Interessante, essa é a terceira tentação. Olha, se não confiarmos em Deus, que Ele pode nos prover nas nossas necessidades, se não confiarmos em Deus a ponto de deixar de fazer as coisas do nosso jeito, para fazer do jeito dele, no tempo dele, então, na verdade, nós não amamos a Deus. E estamos desviando a verdadeira adoração dele. É muito fácil deixarmos de adorar a Deus. É muito fácil mudarmos o foco da adoração. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Para que nós não nos tornemos o centro da nossa adoração. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, o marido, se torne o centro da nossa adoração. Para que o nosso trabalho não se torne o centro da nossa adoração. Para que o nosso prazer não se torne o centro da nossa adoração. Eu digo mais, temos que tomar cuidado para que uma ideologia política não se torne o centro da nossa adoração. Para que a igreja não se torne o centro da adoração. Para que o nosso ministério na igreja se torne o centro da adoração. Para que a missão de Deus se torne o centro da adoração. O centro da adoração é Deus. E no breve catecismo de Westminster, um dos documentos mais importantes de teologia reformada, símbolo de fé da nossa igreja, diz assim, na pergunta primeira: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter nele prazer eterno, ou eternamente. Se mudarmos o foco da nossa adoração, acabou tudo. Nossa missão acabou, nosso ministério acabou. Não faz sentido algum, todo domingo, virmos aqui nesse lugar, montarmos toda a aparelhagem,
Olha, não faz nem sentido você se conectar na internet para assistir esse sermão. Meus queridos, não faz sentido confiar num político. Não faz sentido confiar numa vacina. Não faz sentido. Não adianta confiar na força dos teus braços. Deus tem que ser o foco da sua vida. Você está aqui para a glória dele, não para a sua glória. O pastor Elben Lencésar, lá de Viçosa, Minas, pastor da igreja já falecido, Igreja Presbiteriana de Viçosa, foi quem iniciou o Centro Evangélico de Missões, quem fundou a revista e editora Ultimato. A gente chamava ele carinhosamente de Rev. Né? O Rev tem uma frase que eu gosto muito, acho muito interessante. Ele diz assim: em sua plena sabedoria e como Senhor absoluto da seara, e para dar continuidade à sua obra, Deus escolhe e envia quem Ele quer, do modo como Ele quer, quando Ele quer, para fazer o que Ele quer, no lugar que Ele quer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste novo ano de 2021, creia em Deus de todo o seu coração. Creia que Ele vai suprir cada um de nós nas nossas necessidades, sejam físicas, sejam emocionais ou espirituais. Não procure o caminho errado. Não procure atalhos na sua vida. Deixa Deus te guiar. No momento certo Ele vai fazer. Não deixe mais nada tomar o lugar de Deus na sua vida. Não deixe nada tomar o lugar de Deus. Diante dessas 3 tentações, a resposta de Jesus foi não. E porque Ele disse não, e porque Ele venceu, nós também podemos dizer não a essas tentações. Eu vou encerrar com uma frase que eu li outro dia, eu achei muito interessante. Um pensamentozinho. A gente sempre ouve essa frase aqui: Jesus fez a parte dele e agora você tem que fazer a sua. Uma das implicações que essa frase traz é a ideia de a salvação é pelas obras. Depende de você. Aí a reflexão é essa. Essa frase está errada. Jesus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. O certo é o seguinte: Jesus fez a parte dele e agora você tem que acreditar nessa parte. Você tem que confiar nessa parte. Sabe? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele tudo fará. Amém? Deus abençoe a todos nós. Nós possamos viver o ano de 2021 tendo o foco da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Esperarmos nele, confiarmos nele e ter a certeza de que Ele tudo fará. Vamos orar? Senhor, nós, diante da Tua palavra, Deus, a gente se sente tão pequeno, Deus. E a gente reconhece que no deserto nós seríamos como o povo de Israel, ó Deus. E a gente falhou. Mas nós te louvamos porque Jesus Cristo passou pelo deserto e Ele não falhou. Ele venceu. Venceu o deserto, venceu as tentações, passou todas as provações e como ovelha para o matadouro, Ele foi até o final da cruz e morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados, para perdoar os nossos pecados. E se hoje nós temos a certeza da vitória,
é a vitória de Cristo em nós, não as nossas. Diante das tentações que o diabo pode trazer para nós, que o mundo pode trazer para nós, que a carne pode trazer para nós, nós rogamos misericórdia. Tem pena de mim, Senhor. Tem pena de mim, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Essa pandemia mostrou que nós realmente somos tão pequenos e tão falhos e precisamos do Senhor. Nos ensina, ó Pai, a confiarmos mais em Ti, ó Deus. Eu faço aquela mesma oração, fazemos aquela mesma oração daquele pai. Nossa fé é tão pequena, aumenta a nossa fé. Nesse ano de 2021, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ensina a confiarmos em Ti, ó Deus. Nos ensinamos a não tomarmos qualquer outro caminho, mas apenas confiarmos em Ti e andarmos de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Que nada nem ninguém possa mudar o foco da nossa adoração a Ti, ó Deus. E seja através das dificuldades, seja através das adversidades, da tristeza, do choro, seja pela alegria, Deus. Que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. E que o Seu nome seja conhecido, ó Deus, no meio daqueles que ainda não Te conhecem, aqui no Brasil, lá na Albânia e em todos os lugares do mundo, ó Deus. Que o Seu nome seja conhecido e glorificado, ó Pai. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, recebem a bênção. Vão em paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse ano de 2021, em todos os caminhos, em todas as situações, hoje e até a volta de Cristo. Amém.